Muito boa noite a todos, os amigos, irmãos, irmãs de Ideal Espírita. Queremos agradecer muito a presença, a sintonia, pois estamos na mesma sintonia e buscamos nesse instante a sintonia com Jesus, com seus mensageiros. Por isso, vamos fazer uma prece de introdução, uma prece inicial, agradecendo a Jesus por esses momentos que vamos passar juntos, pedindo a Ele permissão para falar em seu nome, estudar os seus ensinamentos e pedir a Ele a compreensão para que possamos guardar esses ensinamentos em nossos corações, a fim de colocarmos eles em prática em nossas vidas diárias. Obrigado, Mestre Divino, por tudo. E permaneça conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Continuando com o livro Boa Nova, Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, nós estamos hoje e vamos ler a mensagem número 23, intitulada O Servo Bom. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr fim a brigas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então, os discípulos estavam entendendo, exagerando um pouco o entendimento da questão das posses materiais. Tadeu, queria falar para as pessoas que ouviam Jesus no lago que cada um tinha que dividir suas posses com os pobres. E Filipe falava que a pessoa tinha que ter só uma camisa só, né? Então, e dividindo tudo com os infortunados. E quando o pobre nos surge somente nas aparências? Replicava Levi. Mateus, né? Mesmo Mateus. Conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum, como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Então, Levi era coletor de impostos. Então, ele falou assim, que ele já viu homens ricos chorando lá, né, onde tinha que pagar o imposto, só para não pagar o imposto, dizendo que era miserável e tal. E ele sabia que a pessoa era rica, né? E também outros que vão pedir esmola e são proprietários de terras dilatadas, né? Então, ele faz essa pergunta, estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Tudo isso é verdade, respondeu Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre, nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Então, Pedro falou, isso é verdade que você falou, Liv. Mas nós não vamos abandonar, não devemos abandonar os mais desamparados só por causa disso. Deus vai nos inspirar a fazer o melhor. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, tratando-se dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Inteligente o Mateus, né? Levi. É só a mesma pessoa, né?
O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, obtemperava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava oportunidade para um esclarecimento geral. Então, ele via, né, ouvia aquelas discussões, mas não interferia. Ele estava esperando um momento para que pudesse esclarecer de forma mais concreta, para que eles pudessem entender a realidade. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a última viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Então, nessa altura, Jesus era muito conhecido. Claro que eles não sabiam, as pessoas não sabiam que era a última vez que ele ia passar por ali. E para ir para Jerusalém tem que passar em Jericó. Fica embaixo, Jerusalém fica em cima, né? 1.000 metros de altitude, Jerusalém, bem alto. E aí Jesus ia passar em Jericó, né? Então muita gente estava esperando, porque já estava muito conhecido. E era a época da Páscoa, né? Um pouco antes da Páscoa judaica, que é quando eles comemoram a saída, né, do povo hebreu do Egito. Então tinha muita gente até de fora, certamente, aquelas regiões, né? Um publicano abastado, quer dizer, um publicano é o coletor de impostos, né? Assim como Levi, né, era coletor de impostos, esse aqui também era um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. Tanto assim que, buscando satisfazer ao seu desejo ardente, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, uma árvore, né? Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade, de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre parou ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria. Possuído de imenso júbilo, estava muito alegre, radiante, né? Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa, com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Os discípulos, então, ficaram escandalizados, muitos deles, né? Como assim, né? Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Porque ele enriquecia, né, com os impostos que cobrava para Roma. Ele cobrava impostos para o dominador romano. Então, ele era odiado pelos judeus, né? E esses impostos não serviam de nada, não vinham em benefício nenhum para a população. Era só para atender as despesas do império. A breve instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível.
Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem-amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Então, como Zaqueu estava feliz, né, com aquela chegada de Jesus. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus e os seus discípulos, sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade da sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Ele que era, né, todo mundo condenava ele, né, e Jesus o abençoava. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, irei indenizá-lo quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Salvação do quê? Do apego aos bens terrenos, das ilusões da posse, né? Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrado às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, então Zaqueu se ausentou, né? E aí Filipe e Simão resolveram perguntar para Jesus. Quer dizer, ele se ausentou por uns minutos a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias. Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequenas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não hospedarem numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Até hoje, muita gente pensa assim. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu, com generosa firmeza: amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas,
fazendo de seus servos e dos seus auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Qual que socorre mais? Que dá uma esmola e que socorre um dia, ou que dá um emprego, dá condições para a pessoa ter a vida inteira condições de viver e sustentar a sua família? É o que Jesus queria mostrar. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar depois da argumentação do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo, sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, felizes os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantavam hinos de cariciosa aventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, há certamente um equívoco, né, como Jesus disse, em achar que devemos todos virar mendigos. E aí, quem vai sustentar esses mendigos, né? A ideia não é essa. A ideia é realmente o desapego. Mas, da posse dos bens materiais, podemos auxiliar muitas pessoas. E não só auxiliar por um dia, que já é bom, dar uma roupa, dar alimento, que serve, às vezes, para, no máximo, um mês. Mas quando a pessoa gera riquezas, no sentido de trabalho, né? Bota uma oficina, uma loja, uma indústria, e gera empregos, quantas pessoas e quantas famílias que ele está sustentando, às vezes por uma vida inteira. Cabe aí o cristão pagar corretamente os seus auxiliares, né? Sempre apoiar, sempre ajudar da maneira possível. E com isso, ele está sendo servo bom e fiel. Aquele que está usando os talentos e multiplicando esses talentos em benefício do próximo. Então, com essa lição imorredora, né, e que nos toca, porque a gente imagina, aquelas eram algumas das últimas cenas de Jesus com os amigos.
Ele sobe a Jerusalém, logo em seguida, no dia seguinte. Lá ele entra com grande festa na cidade também, mas para logo depois ele ser preso e crucificado. Mas o mais bonito é que, onde todos os inimigos achavam que a história estava acabando, ela estava apenas começando. Então vamos agradecer a Jesus pelas bênçãos que tivemos essa noite, que a lição de Zaqueu possa calar fundo em nossas almas, que possamos usar da melhor forma possível o pouco ou muito do recurso que Deus disponibilizou para nós, nos emprestou temporariamente, que possamos ter sempre essa certeza e usar esses recursos em benefício de nossos irmãos. Obrigado, mestre e amigo, por tudo. Enche o nosso coração de alegria, de paz, de contentamento, e que possamos estar contigo sempre, Senhor, sintonizados na mesma sintonia e na mesma percepção da presença dos seus emissários, dos seus mensageiros, que vêm até nós para nos auxiliar a vencer as nossas más tendências e nos aproximarmos de Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, e ser conosco, hoje e sempre, que assim seja.